Fale comigo assim: Senhor. Fale assim: Pai. Fala comigo. Fala comigo assim: Pai, toca o meu coração como nunca antes. Abra sua Bíblia aí comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quantos creem nesse texto? Nessa noite eu quero falar o tema ore. Fale comigo assim: ore. Existem algumas formas que Deus pediu, que Deus deu para o homem, para o ser humano, para o filho dele, para que ele pudesse cultuar, buscar, adorar ao Senhor. Algumas formas que o Senhor mostrou, passou para o homem, formas essas que no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, dos séculos, foram se modificando por causa da cultura, por causa dos costumes, por causa das gerações. Eu me lembro muito bem, há muito tempo atrás, através dos tempos, algumas coisas que marcaram a partir da minha época, mas eu tenho certeza que outras pessoas passaram por isso, mas algumas coisas que marcaram gerações, marcaram a geração dos cristãos, dos jovens de lá de trás, talvez há 2, 3 décadas atrás, que marcaram a vida desses jovens, ou até muito mais, coisas, características na adoração, características no formato do culto, na liturgia do culto, que elas aconteciam de acordo com uma cultura. Há muito tempo atrás, quando o estilo musical era diferente, não como hoje, mas como naquela época, as pessoas gostavam, as pessoas produziam, faziam músicas daquele estilo musical. Talvez há 50, 60 anos atrás, talvez você nem saiba, nem conheça, né? Mas os hinos, por exemplo, os hinos do cantor cristão, que tem uma essência linda, a palavra, as letras são extraordinárias, mas talvez um estilo musical daquela época, contextualizado para aquela época, que hoje já não está mais em nossa contextualização. Tempos em que as cruzadas evangelísticas, eu não sei se você conhece cruzada evangelística, mas é algo legal para você pesquisar, mas eram movimentos que eram feitos nas escolas, na cidade, para que o evangelho fosse pregado para milhares de pessoas, e nessas cruzadas evangelísticas, milhares e milhares se convertiam. Alguém aqui já ouviu falar de cruzada evangelística aí? Eu me lembro também que um novo conceito começou a chegar na igreja, os cânticos, né, aquele corinho. Quem já ouviu aquele corinho assim, ó? A alegria está. Isso aí começou a sair. Não é porque é ruim, não é por causa disso, mas porque as coisas se atualizam. Há 20 anos atrás você não sabia o que era um celular, mas hoje você mexe no celular como ninguém. Você entende muito bem sobre isso, porque as coisas se atualizam. Eu lembro que foi postada uma foto há um pouco tempo atrás, que existiam alguns homens encostados na parede lendo o jornal, e embaixo um monte de homens também encostados na parede, mas mexendo no celular. Os tempos mudam, mas naquele tempo o jornal era algo que fazia toda a diferença. A pessoa ter um jornal era algo muito incrível, as notícias vinham através do jornal. Hoje você tem aqui o G1, você tem tantos aplicativos de notícia no celular.
Mas eu me lembro através da adoração, nas músicas, onde esses cânticos começaram a sair e a adoração começou a entrar dentro da igreja de uma forma diferente. O estilo de música, o estilo musical, o estilo de buscar, o estilo começou a mudar. E eu me lembro de alguns diante do trono, quando começou a bombar por aí, a Batista da Lagoinha, onde nós ouvimos muito, Preciso de Ti. Eu não sei se você vai lembrar dessa, eu acho que sim, por causa da faixa etária, você lembra assim. Oficina G3, quem aí curtiu Oficina G3? Meu Deus, eu não estou falando da geração nova não, da geração antiga, PG e toda aquela galera. Era algo que, movimentava a juventude, movimentava o povo. O famoso louvorzão, as igrejas promoviam louvorzão, onde a galera ia, passava um dia só no louvorzão. Mais uma vez, um novo tempo começou a chegar, e então, essa galera, esse estilo musical, esse estilo de contexto começou a passar, e começou a entrar uma nova geração. As influências gringas começaram a entrar no meio da igreja, as influências lá dos States, as influências que começaram a entrar na igreja, começaram a provocar algo no meio da juventude, das igrejas, um culto mais contemporâneo, a juventude um pouco mais atualizada pela TV e internet, ainda que de escada, mas a juventude estava atualizada. Quem lembra ainda da internet de escada? Eu comecei a namorar a Dani através da internet de escada, mano. A gente começou a conversar ali pelo MSN, quem lembra do MSN? Eu ainda lembro do ICQ, né? Antigo. Mas o MSN, eu comecei a conversar com ela, e às vezes caía. Meu irmão, eu ficava imaginando, nossa, ela achou que eu não quero mais conversar com ela. Mas eu sei que ela sabia que ia demorar um pouco, até aquele trem discar de novo, demorar, fazia um barulho infernal no ouvido. Lembra? Tava com fone, dava aquele barulho. Aí você tinha que esperar a conexão. Algumas vezes nem voltava a conexão, você tinha que entrar só no outro dia e falar, foi mal, caiu a conexão aí. Uma época onde Hillsong começou a ter uma influência, a igreja Hillsong começou a ter uma influência na adoração, as músicas começaram a ser diferentes, a época do show gospel. Quem lembra aí do show gospel? Cara, esse negócio de show gospel aí, meu irmão, fez muito barulho. Eu lembro quando o show da Oficina G3 aqui em Araçatuba bombou mais que os shows do mundo. Hoje é diferente. Mas em nome de Jesus isso vai mudar, porque nós não viveremos mais show, mas será um local de adoração. E aquela exposição, em nome de Jesus, ela vai ser um polo um lugar de adoração, um lugar onde nós vamos glorificar a Jesus, um lugar onde nós vamos repreender as trevas, um lugar onde nós vamos glorificar o nome dEle. Você crê nisso? E vai lotar muito mais do que lota hoje. E detalhe, a entrada será franca. E assim, através dos anos, começou a chegar a nossa geração. Fala comigo assim, a minha geração. Nós temos vivido dias de muita adoração. Eu olho e eu tenho encontrado uma geração desesperada pelos momentos da chapação. Uma geração que é desesperada pelo fogo. Uma geração que é desesperada pela glória de Deus. Uma geração que não se preocupa mais com a qualidade musical. Meu irmão, qualquer cara aí que pega um violão, toca um violão e faz uma live no Facebook ou no YouTube, meu irmão, com 5, 6 pessoas dentro de uma sala, bomba, e todo mundo começa a chapar com aquela música, ainda que ruim, desafinado, com a voz tudo torta. Estou certo ou errado? É o que está rolando aí. De certa forma isso é bom, porque nós não estamos procurando palcos, mas é a nossa geração, é o que nós estamos vendo. Por onde eu vou, aqui e por onde eu vou, eu vejo uma juventude desesperada, pela glória, pelo fogo. O que aconteceu aqui hoje, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Uma geração que quer a presença de Deus. E talvez você esteja esperando eu falar assim, pastor, talvez você esteja pensando, pastor, e aí? Vai falar ou não vai falar? O que é errado, o que não é? Vai falar ou não vai falar?
vai comparar ou não vai comparar o passado com o hoje, vai mostrar pra gente o que é certo e o que não é. Não, o meu objetivo hoje não é falar de tendência. Tendências são importantes. Naquela época, o estilo de música, o estilo de pregação, o estilo de culto foi importantíssimo para que aqueles jovens se mantivessem firmes na presença de Deus. No tempo intermediário ao nosso, também a mesma coisa. No nosso tempo, é extraordinário o que acontece, a forma de cultuar ao Senhor, porque a tendência não é o que vale, mas o que vale é o coração. Agora, o erro está aonde? Pergunta para a pessoa do lado, fala assim, onde está o erro? Quem lembra aí, cadê o Léo? Pergunta, cadê o erro? Fala, cadê o erro? O erro está na falta de equilíbrio. Eu tenho percebido que nós queremos demais encontrar a glória. A juventude brasileira hoje tem desejado, tem procurado encontrar a glória de Deus, tem procurado encontrar a presença de Deus, ver a face do Senhor. Entretanto, eu vejo milhares e milhares de jovens que não sabem fazer o equilíbrio certo e somente levantam suas mãos e cantam ou vêm a um culto, mas a oração, a intercessão está se perdendo. O Espírito Santo tem desafiado muito o meu coração quanto a isso. Ao passo que eu vejo pessoas desesperadas pela presença, pelo fogo, muitas vezes eu vejo os mesmos que estão desesperados pela presença, pelo fogo, gritando, pulando. Eu vejo os mesmos caindo nas ciladas de Satanás. Coça a tua cabeça aqui atrás assim, ó, dá aquela coçadinha assim, não dá para entender. Não tem como entender uma geração que ama a glória, uma geração que ama a presença, uma geração que está desesperada para ver a face de Deus, e quando vem aos cultos o céu desce, o Espírito se manifesta, as pessoas caem, choram, rodam, pulam, mas na mesma semana continua caindo na mesma coisa. O fogo de sábado, de domingo, parece que apaga na segunda. E eu vou te falar a causa disso. A causa disso está na falta da intercessão. Fala comigo, intercessão. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Além do que acabamos de falar, eu quero citar algumas coisas que também têm marcado a nossa geração. Comece a prestar atenção. Você que nos dá a honra aqui hoje, e você que já é de casa há muito tempo, comece a prestar atenção sobre o que está acontecendo em nossa geração. Eu vou falar coisas que são reais, coisas que nós vivemos há pouco tempo, coisas que nós presenciamos em todo momento. Eu quero falar para você, eu quero que você pense, o que a nossa geração tem vivido em inconstância. É um tal de jovem levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, e fala, Deus me ama. E, sim, Ele te ama, mas até quando você vai continuar levantando e caindo? Até quando você vai ficar crucificando novamente o Filho de Deus? Até quando você não vai dar valor para aquilo que o Senhor fez, para o sacrifício que Ele fez por mim e por você? Outra coisa que a nossa geração tem vivido, medo. É uma geração que tem medo do amanhã, é uma geração que tem medo do que pode acontecer, é uma geração que tem medo de fazer. Eu não estou falando mal da geração, eu estou dizendo o que acontece. Eu estou falando pelos frutos que essa geração tem mostrado. Outra coisa que a nossa geração tem vivido, suicídio. Somente em 2 semanas, 2 suicídios. Pessoas que muitas vezes estão perto de nós, pessoas que muitas vezes já passaram por dentro de uma igreja, já ouviram a palavra de Deus, já ouviram sobre esse Jesus que transforma vidas. Outra coisa, apatia, pessoas que estão apáticas, não quero saber, para mim não vale, estou longe. Outra coisa, preguiça. Uma geração preguiçosa.
Desculpa, não estou falando mal da geração, volto a dizer, eu estou dizendo o que acontece. Pessoas com 30, pessoas com 28, 26, 27 anos, que não se preocupam em trabalhar, em ter um plano de carreira, em crescer, mas se preocupam no quê? Em ficar em casa, em curtir, em ganhar dinheiro fácil. Se preocupam em pular de emprego, por quê? Para poder pegar o seu fundo de garantia, para poder pegar o seguro-desemprego, para poder continuar vivendo aí, pagando as dívidas que foram feitas lá atrás. Estou certo ou errado? É o que estamos vendo por aí ou não? Eu não estou falando de você não. Se a carapuça servir, meu irmão, pede para o Espírito aí te transformar. Mas eu estou dizendo o que está acontecendo na nossa geração. Mais uma coisa que está acontecendo. Homossexualidade é algo que tem se tornado normal por aí. Pus até o dedinho aqui para que depois a pessoa não pegue o áudio e fale bobeira. Está se tornando normal. As pessoas, até a igreja, soube que até igrejas estão chegando em Araçatuba. E em muitos outros lugares isso está acontecendo. Eu te faço uma pergunta. E o que a Bíblia diz sobre isso? Pessoas estão achando que é de boa. Outra coisa, nada a ver, geração do nada a ver. Não tem problema não, não tem problema eu ficar no barzinho e vir no culto. Tem problema não, não tem problema não. O mau testemunho é algo que não tem mais problema. Outra coisa, paternidade mal resolvida. Pessoas que não conseguem ter afinidade, amizade com os seus pais, ainda que não tenha pai, não consegue ter um relacionamento próximo com a pessoa que o criou, que esteve perto dele, não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus pela falta da paternidade. Isso tem tomado e tocado a nossa geração de forma incrível. Você não tem noção do que está acontecendo por aí, talvez você nem se tocou. Talvez é tão normal que você não está conseguindo entender, mas a gente que está orando, a gente que está buscando, a gente que está tentando achar uma solução para essa geração e todo o tempo estudando sobre isso, nós entendemos e estamos enxergando o que está acontecendo com a nossa geração. Se para você isso aqui não existe, se para você isso aqui não está acontecendo, eu não sei em que mundo você está vivendo, mas são coisas reais em nossa geração e são coisas preocupantes. Fala comigo, preocupantes. Falta de propósito e perspectiva de futuro. Uma geração que não tem propósito. O que você quer ser? Quero ser alguma coisa aí. Ou pessoas que vivem, se desesperam por vestibular. E ficam fazem 18, 19, fazem 25, fazem 30, 37, 40. E a pessoa ainda está prestando vestibular. Não tem perspectiva de futuro. Não tem perspectiva de avançar. Mas quer ficar na mesma ali. Ou a pessoa fala, não, eu tenho uma herança do meu pai, então é o seguinte, né, eu tenho que continuar estudando até o resto da vida. Aí a pessoa não casa, a pessoa não faz nada, ela só quer estudar, não quer crescer, não quer trabalhar, não quer ter um plano de carreira, não quer ter um plano familiar, não quer pensar em ter uma família. Você pergunta para um jovem hoje, você quer casar? Ele fala assim, você está doido, que casar? Achando que casamento é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque a nossa geração está indo de mal a pior. Você concorda comigo? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? É real isso aí? Pode perguntar para qualquer um, amigo seu, quer casar? Um ou outro vai falar, eu quero, sou desesperado para casar e ter filhos. No contrário, todo mundo fala, você está doido? Isso é a pior coisa do mundo. Falta de respeito e honra. Nossa, aqui pega. Falta de respeito e honra. A nossa geração é uma geração que nivela todo mundo. Quer um exemplo? Muitos aqui da juventude não respeitam os mais velhos. E eu não estou falando de respeito de falar senhor e senhora. Eu estou falando de respeito quando há uma ordem ou quando há uma situação em que você deve manter o respeito. Isso não acontece. Estava falando com um jovem semana passada, ele falou, pastor, isso que você está falando é verdade. Sabe por quê? No face a face de jovens, é incrível como que a dificuldade para os jovens saírem dos seus lugares para trabalhar, os que trabalham, é incrível como que é difícil ter eles toda hora perto. Mas no dos adultos, meu irmão, parece que independente da idade do líder que está ali, se o líder daquela equipe tem 20 anos, mas a pessoa que
que está lá trabalhando e servindo e faz parte da equipe, não é a líder, ela tem 50, se o líder de 20 anos falar, querido, a gente precisa lavar 4 banheiros hoje, parece que o cara de 50 anos obedece muito mais do que o jovem. Por quê? Para pensar, filho. Honra, respeito está se perdendo nessa geração. Eu não estou culpando você, eu não estou falando mal de você, eu estou dizendo que está acontecendo em nossa geração. Pessoas que nas escolas, nas faculdades, meu irmão, chega atrasado, responde para o professor, brinca com a cara dos mais velhos. Onde está o respeito? Onde está a honra? A geração tem perdido isso. Isso é crítico, isso é perigoso, isso é preocupante. Outra coisa, desobediência. Outra coisa, mentira. Outra coisa, prazeres descontrolados. Pessoas que têm seus prazeres, suas vontades, mas não pensam, não param, não oram, não pedem para Deus, não tentam largar, abandonar esses prazeres, mas toda vez que sente uma vontade, a primeira coisa que ele faz, ao invés de buscar, é ir e ter o prazer. Essa é a nossa geração. Geração Y, como muitos dizem por aí. Mas parece que estamos em um tempo de glória. Parece que o céu se manifesta como nunca. Parece que nem no tempo de Billy Graham a glória tem se manifestado como se manifesta entre nós. Aonde vamos, pessoas são curadas, transformadas, restauradas. Meu irmão, se estamos reunidos num culto, numa tenda, em algum lugar, o fogo desce, as pessoas vibram, as pessoas choram, as pessoas se quebrantam, mas a geração continua indo de mal a pior. Eu quero levar você a entender a causa disso. A causa disso chama-se falta de equilíbrio. Enquanto nós buscamos um fogo, nós estamos perdendo a intercessão. Nós somos chamados também a interceder. Eu não estou dizendo para você, que eu sou contra a chapação. Não sou, pelo contrário, eu sou muito a favor. Eu sou muito, mas muito, eu amo isso. Eu amo chapar, eu amo buscar a presença de Deus, eu amo gritar na presença dEle, eu amo chorar na presença dEle, eu amo, irmão, se o Espírito movimentar, eu amo fazer o que o Espírito movimentar. E eu creio que você também ama. Eu não estou falando de você entrar no seu lugar secreto e levantar as suas mãos e começar a ouvir uma música, que não é errado, ouvir uma canção e adorar ao Senhor. Eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou te chamando a atenção quanto à intercessão. Quanto tempo você tem gastado em sua vida intercedendo, orando, clamando a Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. E hoje nós vamos mergulhar neste tema e aprender algumas coisas sobre uma vida de intimidade e intercessão. As pessoas já não oram mais, mas eis aqui um povo que vai restaurar a adoração profética nessa geração, sim, mas vai restaurar a intercessão, vai restaurar a oração. É um povo que vai ser mais preocupado pela oração do que pelo foguinho, simplesmente. Será preocupado pela intercessão, porque a intercessão vai mudar vidas, a intercessão vai transformar pessoas. Eu quero passar para você alguns princípios sobre esse tema. Ore. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: ore. Não, você não falou, fala ore. Você quer um exemplo quando a gente fala que o povo não ora? Quer um exemplo? Se eu pedir para vocês ficarem em pé e começarem a clamar, eu não dou 2 minutos para todo mundo começar a parar. É incrível, né? Estou falando bobeira aqui em cima? Qualquer igreja que você vai, você fala assim, ó, comece a clamar. O povo começa a clamar. Um pouco o povo para. Ah, pastor, estou cansado, né? Final de semana, chegou o final de semana, a gente está cansado, chega na igreja e tem que ficar clamando. Ué, se você não consegue clamar, é porque você perdeu o assunto. É porque não está praticando, não tem motivo de orar. Mas o Espírito Santo, Ele quer nos levar a aprender com Jesus Cristo a como orar. Aprenda com Jesus como orar. Lucas capítulo 11, abre aí sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11.
Olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. O que Jesus estava fazendo? Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Eu acho interessante aqui, os discípulos estão vendo Jesus Cristo clamando, orando. É tão simples a gente entender, é que a gente não consegue entender. Mas se você vê alguém aqui à frente, levantando as suas mãos, pulando, dançando, gritando, falando um aleluia, você não precisa pedir para essa pessoa te ensinar a fazer isso. Se você quiser imitá-la, você vai imitar. Estou certo ou errado? A gente só pede para ensinar aquilo que é muito difícil. E orar não é fácil, irmão. É difícil mesmo. É difícil a gente levantar. É difícil a gente manter uma vida plena de oração. É uma luta constante. É uma coisa didática. Nós vamos aprendendo e crescendo a cada dia. Por isso que os discípulos olham para Jesus e eles veem Jesus, alguém perfeito. Eles não tentam imitar Jesus, porque se eles tentassem imitar Jesus, eles iam dar com burros na água. Eles iam cair, iam errar, não iam conseguir. Mas eles falaram: Jesus, eu quero que o Senhor nos ensine a orar. Por favor, nos ensina a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. João Batista ensinou. Então Jesus, em um outro texto mais específico aqui, a conotação dos textos é a mesma coisa que está dizendo, mas eu peguei um texto mais específico, onde fala minuciosamente sobre o que Jesus Cristo ensinou os discípulos a orar. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, vai comigo lá para Mateus 6, de 9 a 13. Jesus ensina os seus discípulos a orar da forma certa. Essa oração envolve tudo. Ele ensina os seus discípulos quanto à intercessão. Fala comigo, intercessão. Olha só o texto. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando Jesus ensina os discípulos a orar dessa forma, e ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus está querendo ensinar os discípulos não fazerem uma reza e toda vez que eles forem orar, eles falarem: Pai nosso que estás no céu. Mas o Senhor está querendo mostrar para os discípulos, e Ele está dizendo assim: todas as vezes que vocês forem orar, reconheçam quem Deus é na tua vida. Ele é um Pai de amor e Ele é santo. Todas as vezes que vocês forem orar, reconheçam a paternidade de Deus sobre a tua vida e reconheçam a santidade dEle. Você não está falando com qualquer um, você está falando com o teu Pai, você está falando com alguém que é santo. Jesus ensina os seus discípulos de uma forma tão maravilhosa aqui, que me deixa muito tocado. Veja o que fala o próximo versículo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus ele está ensinando os discípulos dele a orar aqui, ele está tentando passar para os discípulos uma preocupação com uma cultura transformada. Jesus não está simplesmente dizendo para eles, todas as vezes que forem orar, eles falarem assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não era para que eles orassem todos os dias com essas mesmas palavras: venha o teu reino. Não, Jesus está querendo colocar na cabeça deles que uma cultura precisa ser transformada. E quando o reino vem, o rei vem junto. E quando o rei vem junto, a glória é intensa e um povo é transformado. Jesus está ensinando o povo aqui a clamar por uma cultura transformada. Venha o teu reino sobre essa cultura suja, sobre essa cultura que está corrupta. Venha o teu reino sobre esse lugar que não há vida. Venha o teu reino, porque quando o teu reino vier, a tua glória vem junto. E quando a tua glória vem, a transformação acontece. Oração pela nação. Meu irmão, quando nós clamamos pelo reino, nós estamos orando pela nação. Quanto tempo você gasta na sua vida falando mal da nação, falando mal dos governantes? E quanto tempo você gasta orando por eles? Não vai transformar, irmão. Nada vai ser mudado se a gente continuar falando mal. A gente tem que orar
Pastor, mas não dá para entender, a corrupção é muito grande. Eu não quero saber, eu vou fazer o que Jesus falou, eu não vou fazer o que os homens falam, eu vou fazer o que Jesus Cristo ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Meu irmão, a gente precisa aprender mais com Jesus. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Quando Jesus está ensinando aqui, Ele não está falando assim, olha, orem todos os dias, para que o rango venha sobre a tua casa. Todo dia, Senhor, quero comer, tem boca para comer. Não, Jesus está dizendo assim, todos os dias quando vocês forem orar, orem para que as necessidades sejam supridas. Não fique clamando por riqueza não. Não fique clamando por, eu quero ser bilionário, eu quero que venha milhares de dinheiro, eu quero ser o tio Patinhas, eu quero mergulhar na piscina de moedas. Não. Você tem que clamar o seguinte, Senhor, que o pão de cada dia venha sobre a minha vida. O que o Senhor diz para Paulo? Quando Paulo está falando sobre suas fraquezas, o Senhor fala assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós somos necessitados de Deus, então nós temos que clamar, Senhor, vem com a tua graça sobre nós todos os dias. Eu quero simplesmente poder viver para a tua glória. Se Deus quiser mandar, meu irmão, uma enxurrada de bênçãos sobre a tua vida, encher tua conta de dinheiro, meu irmão, Deus vai fazer. Não precisa ficar pedindo, mas peça o seguinte para Ele: eu quero o teu suprimento, o teu pão de cada dia, físico e espiritual. Outra coisa, vamos para o texto. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Uau! Quando Jesus está ensinando aqui, Ele não está falando para o pessoal ir de joelho e ficar falando, perdão Senhor, perdão nossas dívidas aí Senhor. Não, Ele está dizendo, Ele está querendo ensinar o povo, Ele está querendo ensinar os discípulos dele a clamar pelo perdão dos pecados de uma nação. Davi fez isso. Davi pediu perdão pela nação. Davi clamou ao Senhor pela nação. E também Jesus está querendo ensinar que eles devem pedir perdão, confessar os seus próprios pecados. O texto é muito claro. Às vezes a gente pega esse texto e eu vejo muitas pessoas orando o Pai Nosso, alguns rezando o Pai Nosso. E eu vejo muitas pessoas fazendo desse texto um simples texto da palavra de Deus decorado, e a gente começa a falar, e não entendemos qual é o real sentido do que o Senhor está querendo ensinar para os discípulos dele aqui. É uma preocupação intensa com a comunhão plena. Fala, comunhão plena. O Senhor Jesus está querendo ensinar os discípulos a serem intensos na comunhão. E o que tira uma pessoa de perto de Deus? O que faz com que uma pessoa fique longe do Senhor? O que faz com que uma pessoa não viva em comunhão com Deus? O pecado. Teve uma pessoa que entendeu. O pecado. É o pecado que afasta. Então Jesus está ensinando assim: orem por perdão da nação, da sua vida. Clame por perdão. É incrível. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Jesus ele faz essa colocação aos discípulos, Ele não está dizendo para os discípulos simplesmente orarem todos os dias, não nos deixe cair em tentação, mas Ele está dizendo para os discípulos assim: ei, você tem poder e autoridade sobre todos os poderes das trevas, você tem poder e autoridade. Então quando você orar, você ore repreendendo todo o mal, repreendendo toda a tentação. Meu irmão, assim como no discipulado é melhor confessar a tentação do que pecado, e o Senhor já fala assim: ore repreendendo a tentação, ore repreendendo todo o mal, porque Ele quer que os seus filhos andem em santidade. Outra coisa, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre, amém. Isso aqui não é uma frase de efeito, isso aqui não é Jesus ensinando os discípulos a simplesmente dizerem uma frase de efeito, mas é Jesus ensinando: quando nós formos orar, quando vocês forem orar, afirmem, façam uma afirmação de que o reino, o poder, a glória são sempre dele, é Ele quem governa a sua vida.
É isso que Jesus está ensinando. Às vezes nós fazemos umas orações tão michurucas. Fala aí, irmão. Fala aí. Não olha para mim com olho crítico, não. Eu já me peguei fazendo oração michuruca. Mas que oraçãozinha fraca, bicho. Mas Jesus vem e nos dá uma base completa na oração do Pai Nosso. A gente não consegue entender. Segunda coisa. Primeira, aprenda a orar com. Você nunca mais vai olhar para o Pai Nosso e entender o Pai Nosso como uma simples reza, mas você vai entender o que está querendo dizer ali. Se você pegou essa mensagem, se você está ouvindo essa mensagem, tanto aqui quanto na internet, você vai abraçar isso e vai falar, realmente, o que foi falado é verdadeiro e é vital. É assim que Jesus queria que nós orássemos. Mas segundo lugar, entenda que é necessário persistência na oração. Fala comigo, persistência. Lucas capítulo 11, versículos 5 a 7. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta está fechada e meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Esse é o mesmo Jesus ensinando, logo após o texto que nós acabamos de ler, inicialmente de Lucas 11. O mesmo Jesus falando sobre isso, ele fala assim, ei, você está pedindo, você está lá, precisa de pão, você bate, e o cara fala, eu não vou te dar não. Ainda que ele não faça por ser seu amigo, mas de tanto você importunar, de tanto você bater, de tanto você insistir, ele vai abrir a porta, ele vai te dar o pão. Eu me lembro daquele filme, Dois Filhos de Francisco. Quem assistiu aí, Dois Filhos de Francisco? Quem assistiu aí, gente? Levanta. Muito bom, né? Camarguinho. E eu me lembro que aquele pai, o seu Francisco, ele porque queria ver os seus filhos se tornarem nomes na música sertaneja. E ele fez de tudo, ele fez o possível e o impossível para fazer com que aqueles filhos crescessem. Ele dava aquele ovo cru e jogava dentro da boca deles, ainda que aqueles meninos não queriam, a ponto de engorfar, tirar para fora aquilo. O pai falava, não, engole, porque você vai ser cantor. E quando você chegar na frente lá do posto, você vai falar, Camarguinho, eu sou Camarguinho. E ele ficava importunando. Meu irmão, aquele homem, ele insistiu, ele deu a sua vida, ele deu suas forças, ele pegou um salário, comprou de ficha, para ficar ligando na rádio, para a música dos filhos tocar. Insistência, persistência. Você sabe quem é Zezé de Camargo e Luciano hoje? Por causa do seu Francisco. O talento dos meninos era bom? Os meninos é bom, os meninos são bons. Mas foi o pai que insistiu. Foi o pai que colocou todas as fichas nos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se um homem, por uma causa dessas, insiste e consegue o que queria, será que Deus não irá fazer tudo aquilo que os seus filhos insistirem em oração e clamor? Será que Deus não vai fazer? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está comigo aí? Quem está entendendo diz um amém? Quem não está com sono diz um amém aí? Será que Deus não vai fazer? Meu Deus. O Senhor quer que nós oremos todos os dias. Eu não estou falando de uma oração só na igreja. Eu não estou falando de uma oração num dia da semana que você vai na alvorada. Eu estou falando de vida constante de oração. Eu estou falando de intercessão completa. Eu estou falando de insistência. Eu estou falando de persistência. É disso que eu estou falando nessa noite. Tem alguém aqui que vai ser persistente, que vai orar, que vai clamar sem cessar por uma geração transformada, mudada. Terceiro lugar, a verdadeira intimidade com Deus envolve três verbos que Ele ama muito. A verdadeira intimidade com Deus envolve 3 verbos, fala comigo, 3 verbos que Ele ama muito. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Pedir. Busquem e encontrarão. Buscar. Batam
batam e a porta lhe será aberta. Bater. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta é aberta. Fala comigo, pedir, buscar, bater. São coisas tão simples, filhos, mas que estão sendo esquecidas. Se formos colocar na balança o tanto que a gente canta, o tanto que a gente adora, o tanto que a gente grita, o tanto que a gente vem para vigílias, o tanto que a gente vem para tendas de encontro, o tanto que a gente busca ir numa adoração, ou até mesmo dentro do nosso quarto, quantas horas você tem gastado em insistir com Deus sobre determinado assunto? Pedir envolve oração, falar com Deus. Esse verbo pedir envolve comunicação com Deus. E o que atrapalha a gente pedir? Correria. Por causa da correria, nós fazemos pedidos sem entender o que estamos pedindo. Você não entende, muitas vezes você faz um pedido tão rápido por causa da correria, não entende o que está pedindo, não entende o porquê está pedindo, ou sem algum propósito, ou até mesmo esquece de fazer pedido. Na hora que vai orar, levanta e fala: Espírito Santo, a tua glória, ora 10, 15, 20 minutos só assim, e cadê o pedido? Cadê a oração? Eu não estou dizendo que não deva acontecer isso, me entenda, mas junto com isso, a oração intensa e a intercessão tem que acontecer. É uma palavra, nessa noite, profética, e uma palavra para instruir você a entender o que é oração, porque está se perdendo. Medo, por causa do medo, nós pensamos que Deus não vai entender nosso pedido. Sabe o que é? Meu pedido é demais, né? Eu estou orando aqui, Deus já converteu minha família inteira, mas vai converter mais 2, 3, aquele lá é ateu, é difícil, cara. Será que Deus vai entender meu pedido? Meu pedido é para passar na faculdade em Harvard. Será que Deus vai entender meu pedido? E a gente fica com medo de clamar, com medo de pedir, achando que Deus está assim. Não adianta nem pedir. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Tem gente que está assim. Que está pensando que Deus está simplesmente olhando com olhos críticos à sua oração. Outra coisa, desânimo. Desânimo nos impede de praticar o verbo pedir. Às vezes, ainda não teve resultado que você está orando há um bom tempo. E por conta disso você desanima e fala: até parei de orar. O Espírito Santo está nos levando a entender hoje também o que é buscar. Buscar é procurar por Ele em todos os momentos. Em uma vida de intimidade, existe o pedir, existe o buscar. Aí entra o que a gente já está fazendo muito bem. Quem aqui tem buscado o Senhor com intensidade? Fala comigo, levanta a mão se você está fazendo isso. O que atrapalha a gente de pedir, de buscar muitas vezes? Buscar a face dEle. Pecado, por causa dele nós não conseguimos buscar, porque envolve vergonha. Outra coisa, distração. Por causa da distração, nós fugimos do propósito e buscamos nos satisfazer em outras coisas. Então, quando as pessoas têm buscado prazer em outros lugares, em outras coisas, elas não estão praticando o verbo buscar, nesse sentido da palavra de Deus. Todo aquele que pedir, receberá. Aquele que buscar, vai encontrar. E a terceira coisa, o verbo bater. Bater significa aqui agir. Bater tem a ver com ousadia, com crer, com convicção de que quem abre a porta é Ele. A porta é aberta por Ele. Quando o Senhor coloca aqui o verbo bater na palavra de Deus, eu imagino o Senhor dizendo: ei, vocês têm que pedir, vocês têm que buscar a face, mas vocês também têm que agir. Batam, vão, saiam do lugar de onde vocês estão. Uma coisa que impede as pessoas de bater, de agir, é a preguiça. Do jeito que está bom. Então a pessoa começa a entender isso, ela levanta. Quando uma pessoa entende isso, ela levanta do lugar onde ela está, e ela começa a pedir, ela começa a buscar, e ela começa a agir. O que eu preciso fazer para começar a agir? Eu preciso deixar um pecado, eu preciso buscar mais, eu preciso pedir mais. Então, se você está fazendo isso, o Senhor só fala assim: pode bater, que eu estou do outro lado e eu vou abrir a porta. Pode bater. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, acabamos de ler esse texto, mas nesse texto os 3 verbos se encontram. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar é pedir, é falar.
Orar vem da palavra oração, de oratória, de quê? Falar. Outra, buscar a minha face, o verbo buscar está nítido aqui. E se afastar, aqui seria o bater, o agir. Se afastar é o bater, se afaste do mal, saia que eu vou te prover o escape, saia que a porta vai ser aberta. Se afastar dos seus maus caminhos, e dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Quarto e último lugar, ore. E lembre-se que Deus é um pai, e um pai de verdade não desampara os seus filhos. Eu não era pai biológico, mas agora sou. Eu não entendi o que meu pai falava para mim há um tempo atrás. Filho, se precisar tirar da minha boca, eu tiro para suprir você. E eu falei, ela começou a falar lá. Filho, se precisar tirar da minha boca para suprir você, eu faço isso. Hoje eu entendo, se precisar tirar da minha boca, do meu prazer, da minha vontade, do que eu quero comprar, do que eu quero ter, meu irmão, se eu precisar tirar de tudo isso para sustentar a minha filha, eu vou fazer. Eu entendo que às 4 horas, 3 horas da manhã, queremos dormir, queremos descansar, mas eu vejo o quanto a minha esposa, ela se dedica quando o bebê dá um chorinho, não é? Pronto, ela já levanta, já corre, já pega, já dá de mamar. É assim um relacionamento de pai e filhos. Quando você clama, quando você pede, você não está pedindo para um Deus qualquer, você não está pedindo para alguém que não tem nada, você está pedindo para o teu pai. Ele te ama, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar o que você pede. Meu Deus do céu, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, ele dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, ele dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Tiago capítulo 4, versículo 2, a parte B. O texto diz assim: vocês não têm, porque vocês não pedem. Se começarmos a valorizar a intercessão, a oração constante, a mesma de Jesus, aquela que Jesus ensinou aos seus discípulos, nós veremos um avivamento sem igual, nós veremos pessoas transformadas, nós veremos constância novamente, nós veremos arrependimento, nós veremos mudanças drásticas, nós veremos transformação de vidas, nós veremos prosperidade, nós veremos intimidade, nós veremos santidade, nós veremos as portas serem abertas, nós veremos a graça, o amor sendo revelado através das pessoas. Sabe por que muitas vezes você não tem conseguido mudar? E aqui vem uma palavra profética. Sabe por que muitas vezes você não tem conseguido mudar? Sabe por que muitas vezes você não tem conseguido largar o pecado que está constantemente? Meu irmão, às vezes você vem e você fala: pastor, eu busco, eu oro, eu jejuo, mas eu não sei o que acontece. Talvez você não esteja intercedendo como deve, pela nação, pelas pessoas e até mesmo por você. Sabia que a gente esquece de orar pela gente? A gente ora por tudo e por todos, mas a gente esquece de orar pela gente. Talvez é por isso que você vive caindo no mesmo pecado, porque você não está orando. Deus, tira de mim esse pecado. Eu ouvi um testemunho do Davi Fernandes, daquela música: se o meu corpo errar o caminho. Ele disse que ele ia para a igreja, o fogo vinha, ele saía cheio, mas na segunda-feira ele caía de novo. Ele falou assim: sabe que começou a transformar minha vida? Quando às 3 da manhã eu comecei a acordar, e eu comecei a clamar, eu comecei a orar, eu comecei a clamar, a pedir: Senhor, me livra, Senhor, tira de mim isso, Senhor, me faz viver em santidade. E ele fez essa canção: se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Por isso vamos orar. Há 2 semanas atrás, eu estava saindo de férias. Peguei 4 dias para descansar com a minha família. E enquanto antes de sair, eu fui levar o carro até o mecânico, porque eu precisava arrumar algumas coisas antes de viajar. E eu passei no banco para retirar um dinheiro.
Enquanto estava ali no banco, um senhorzinho de mais ou menos 95 anos de idade, com uma bengalinha, chegou em mim e falou: ô filho. Falei: oi senhor, você sabe retirar dinheiro aqui sem precisar usar o cartão de crédito? Falei: olha senhor, eu nunca fiz, mas eu vou tentar ajudar o senhor. Eu fui lá, tentei ajudar ele de todas as formas, tentei 1, 2, 3 vezes e não consegui. Aí eu tentei chamar alguém ali da recepção, mas vi que não tinha ninguém. Eu falei: então é só às 11 mesmo, você vai conseguir. Aí quando eu estava saindo, ele me agradeceu. Falei: Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso e tal. E quando eu estava saindo, ele pegou no meu braço e falou assim: filho, vem cá, tem uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Eu falei: Ele falou assim: eu tenho grandes coisas a fazer em você. Você não sabe onde eu quero te levar. É um lugar muito alto. Olha o que ele disse: mas há 1 semana eu tenho te acordado na madrugada e você não está conseguindo levantar. Eu quero você nas madrugadas clamando a minha voz, clamando por mim com a sua voz. Aquele homem começou a chorar dentro do banco e eu comecei a chorar junto. E realmente o Senhor tinha me acordado 3 noites e eu não conseguia acordar. Eu não estou me colocando aqui, meu irmão, como super-homem para você, não. É difícil para mim também, eu luto, cara. Eu luto para orar, eu luto para buscar. E eu sei que tem muitos aqui que têm lutado e têm buscado e têm falado: Senhor, eu quero. Hoje, enquanto estava fazendo essa palavra, eu estava terminando ela. Quando eu concluí essa mensagem, um dos meus discípulos me mandou um áudio e falou justamente tudo que eu acabei de falar aqui. E ele falou assim: paizão, eu tenho lutado, eu tenho buscado orar. E ele não sabia o que eu ia pregar, eu não falei para ninguém, nem tinha sido soltado ainda nas redes. Eu falei: Deus está confirmando que Ele quer fazer algo sobrenatural hoje. Porque eu também tenho buscado, eu também tenho tentado acordar, eu também tenho lutado por isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu só vou parar quando o Senhor Jesus vier me buscar. Eu só vou parar quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja. Porque aqui está um povo. Nós somos um povo que ora. Nós somos chamados para chapar, para buscar, somos sim. Mas precisamos interceder mais. Precisamos orar mais. Precisamos clamar mais. Se queremos ver a nossa geração transformada, a nossa nação transformada, precisamos clamar mais e mais. Nas horas das orações, eu quero poder ter aqui um dia, assim como acontece na Coreia. Estou indo para lá daqui 4 dias. Meu coração já está radiante por isso. Deus já está falando comigo há 3 semanas sobre isso, antes de eu ir para lá. Imagina quando eu estiver lá, eu sei que, meu irmão, alguma coisa vai acontecer. Lá é um lugar de muita oração. E o povo ora tanto, mas ora tanto, que na igreja, no púlpito, tem um sininho. E o povo não para de orar enquanto está no momento de clamor. Não é porque eles querem mostrar para o pastor, mas é porque eles fazem isso na íntegra. Enquanto eles estão orando, clamando, às vezes o pastor quer pregar, ele tem que tocar o sininho, bim, 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 para o povo parar de orar. E aí o povo para, ouve a palavra, e depois o povo volta a orar. Eu sonho com isso aqui. Eu sonho com uma juventude que ora, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta é aberta. Quantos aqui vão começar a orar comigo?